Teoria figuracional. O processo civilizador e o esporte. Podemos citar dois nomes extremamente ligados à detecção deste assunto: Norbert Elias e seu discípulo, também sociólogo do esporte, Eric Dunning. Agora vamos falar um pouco do ideal de Norbert Elias. A teoria sociológica formulada por Norbert Elias tem como tarefa de nortear a análise dos processos sociais, baseados nas atividades dos indivíduos, que através de suas disposições básicas e suas necessidades, são orientados uns para os outros, e unidos uns aos outros das mais diferentes maneiras. Estes indivíduos constroem teias de interdependência que dão origem a configurações de muitos tipos: família, aldeia, cidade, estado, nações. O conceito de configuração pode ser aplicado onde quer que se formem conexões e teias de interdependência humana, isto é, em grupos relativamente pequenos ou em agrupamentos maiores. Eric Dunning. Seu nome ficou extremamente conhecido pelo esforço de institucionalização acadêmica da sociologia do desporto. Discípulo e colega de Norbert Elias, liderou um grupo de investigadores na Universidade de Leicester que adaptou a teoria do processo civilizacional a um conjunto de trabalhos sobre desenvolvimento do desporto moderno na Inglaterra. Dentre as suas obras, destacam-se as que analisaram a origem e a manutenção de formas de violência nos espetáculos desportivos. Processo civilizador. Pode-se dizer que Elias e Dunning inventaram um novo objeto de pesquisa que, até então, não era um tema considerado digno de investigação em ciências sociais. A sociologia do desporto não se configurava como espaço de grande relevância, pois não denominava como campo de aspectos sério e racional, digamos, da vida e do cotidiano. O esporte tinha efeito de divertimento, prazer, jogos, emoções e tendências irracionais e inconscientes. Para falar do esporte a partir de Norbert Elias, teremos que entrar no conceito de desportivização e analisá-lo no contexto de civilização. Primeiramente, precisamos entender o termo desportivização. Isto significa que as práticas corporais naturais também se tornaram práticas esportivas, exemplificando: correr, nadar, saltar, lutar, andar de bicicleta, etc., idealizando o esporte competitivo. Com o passar do tempo, esses jogos e competições esportivas se tornaram mais presentes principalmente na Europa, mas era muito caracterizado pela violência que existia em suas práticas, sendo proibidos em alguns países. Em um tempo seguinte acontece a modernização do esporte, ou o que chamamos de esporte moderno. Ele surge principalmente na Inglaterra com uma sistematização dos desportos, assim como é nos dias de hoje. Falamos de regras, estatutos, federações, entre outros aspectos. Esportivização se refere então ao processo de transformação das práticas corporais em práticas esportivas normatizadas, com elaboração das regras, regulamentos e códigos de conduta que padronizou as modalidades do esporte. Elias, com a sua investigação sobre o desenvolvimento do esporte, admite que é difícil observar e compreender as características mais específicas dos esportes, sem que se faça uma abordagem sob a perspectiva do desenvolvimento. Com estudos que envolvem processos de longo prazo, procurou demonstrar que ocorria uma transformação global nos códigos de conduta e sensibilidade na mesma direção. Isso é evidenciado pelo autor quando focaliza os jogos populares realizados no final da Idade Média até o início dos tempos modernos, com o futebol ou rugby como expressão do futebol inglês, os quais emergiram e foram difundidos no século XIX, é detectado que ocorreu um aumento de sensibilidades em relação à violência. Ele exemplifica também através do boxe e da caça a raposas. Norbert Elias procurou evidências em processos de longa duração, entre lazer e esportes, e sua exportação para outros países, para justificar que nessa desportivização ocorrida na sociedade inglesa, onde se manifestava um exemplo para o avanço de civilização. Assim, Elias e Dunning estudavam o esporte através da teoria figuracional, a partir desse processo civilizador.
O fenômeno esporte traz esse processo de civilização a partir das regras criadas e inseridas nas modalidades esportivas para diminuir aquela violência que era exagerada. Pois para Elias e Dunning, um jogo é uma configuração dinâmica de jogadores no campo. Muito simplesmente, pode-se dizer que o jogo é a dinâmica estabelecida pela interação dos jogadores. Tais relações se estabelecem com, no mínimo, dois indivíduos que vão das peladas ao espetáculo. O jogo pode ser tomado como um conjunto de relações de interdependências face a face, constituindo diferentes configurações. Com essa burocratização do esporte moderno, Martins e Altman 2007 trazem as características do esporte moderno, após esse processo civilizador. A dinâmica estabelecida pela interação dos jogadores pode ser fixa ou flexível, pois do contrário os jogos seriam desorganizados. Por outro, se não fosse flexível, um jogo seria igual ao outro. Estabelecidas algumas regras gerais, o jogador tem uma boa margem de liberdade de ação dentro dessas regras, o que vem a ser a sua flexibilidade. A interdependência entre jogo e jogadores talvez seja um dos princípios mais gerais da dinâmica do jogo. O jogo não existe sem os jogadores, assim como os jogadores só se constituem efetivamente como tais, quando estão em jogo. Elias desenvolve um raciocínio análogo em Sociedade dos Indivíduos, em que mostra que a sociedade e o indivíduo não existe sem outro. A interdependência desta dinâmica se passa entre jogadores de uma mesma equipe e de equipes opostas. O equilíbrio entre as equipes, em relação ao número de jogadores, em relação às características dos jogadores, idade, desenvolvimento, sexo, categoria. Regras uniformes permitem que ele seja praticado nas mais diversas culturas, por pessoas com origens distintas, que falam línguas diferentes. No entanto, disso não podemos supor que exista um único esporte praticado em todo o mundo. Para citar um exemplo, não podemos supor que todas as pessoas do planeta pratiquem o mesmo futebol ou o mesmo basquete. Os profissionais com os praticados nas comunidades ou dentro das escolas de cada país. Sobre a diversidade de práticas, vimos, de acordo com a linha de pensamento inaugurada por Norbert Elias e Eric Dunning, a codificação e burocratização das regras esportivas possibilitaram ao esporte difundir-se pelo planeta.